Muito bem, vamos lá. Irã versus Israel. O que não te contaram sobre o que tá rolando no conflito? Ó, vamos ver. Corte do Flow. Hoje eu vou conversar com Daniel Lopes. E aí, cara, tudo Prazer, bom? Graças a Deus, tudo bem. Tua primeira vez aqui, né? É, tô meio tímido aqui. Bom, tem um monte de coisa pra gente falar. E a gente vai começar aqui também pelo que tá acontecendo de mais quente no planeta Terra. Aí tem umas bombas caindo. Aquecimento global. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bom com vocês? O que está rolando de mais quente no mundo nesse momento? Aquecimento global. Tanto em Israel quanto lá no Irã, né? E a situação tá horrorosa, cara. Não tá horrorosa. Tá estranho, não tá? tá muito estranho. Pois é, agora os caras estão se atacando mesmo, né? Começa com um ataque lá de Israel ao Irã. Sexta-feira 13. Na sexta-feira 13. Com a... Vou chamar de desculpa. Com a desculpa de que os caras estão enriquecendo urânio para fazer uma bomba e eles precisavam eliminar essa ameaça. Olha aí, olha aí. Usou a palavra desculpa e não justificativa. Olha aí, chat. Vocês esperavam por essa? Vocês não esperavam por essa. Antes. Ataque preventivo. Isso, ataque preventivo. E os caras lá mataram, inclusive, lá um dos líderes deles lá. Eu não lembro o primeiro nome, mas eu sei que o último é Salame. Sim. Né? O que tá acontecendo de quente são as fogueiras de São João. Verdade. E aí... Essa hora, assim, né? Dá fome, né? E aí... Mas, na verdade, eles eliminaram quase toda a cúpula do governo iraniano. Negócio... Logo de cara. Logo. E tem uma galera que disseram que tá embaixo de escombros lá, tentando ser resgatado. Cara, pois é. Tá complicada a situação. Eu vi que tem mais de 200 mortos lá no Irã e 20 e poucos em Israel. Bom, Israel tem o lance do Iron Dome, tem também um monte de bunker, né? Então começa... Como é que é? O Iron Dome. Pô, tem vários vídeos falando que esse domo de ferro aí tá funcionando não, né? Só os alarmes, quando o Iron Dome começa a falhar, os caras já se escondem direto. Então é normal que tenha menos fatalidades lá também. Sim. Mas, bom, tá muito feia a situação. Eu vi uns vídeos, cara. Todo mundo viu esses vídeos aí, né? Uhum. Mas hoje eu vi uns vídeos dos mísseis hipersônicos que eles... Cara, assim, muito meio rápido, quase né? instantaneamente. É muito estranho aquilo. Muito sinistro, assim, realmente muito assustador. O Irã Sinistraço. faz muito tempo que se fala que os caras estão enriquecendo urânio aí pra fazer bom. Muito tempo. Muito tempo quanto? Muito tempo. E eles se defendem primeiro que eles assinaram um tratado dizendo que da não proliferação de armas nucleares, Sim. não é isso? 2018. Isso, 2018. Quer dizer, 2018 os Estados Unidos saiu desse acordo. Ah, é? O Trump saiu do acordo. Olha que bonitinho. Tirou. E aí eles estavam... A defesa deles a gente está enriquecendo urânio, mas para fins energéticos. Sim. Não é isso? Mas Israel atacou lá de maneira preventiva, porque Israel acusa o Irã de estar enriquecendo urânio para fazer bomba e estourar bomba na cabeça de Israel, porque esse aí tem sido... meio que para isso que existem... Ô, cara, inclusive, eu tava vendo a notícia, cadê os especialistas do chat? Que é o seguinte, galera. O que eu ouvi num jornal, não sei qual foi, mas assim, é que existem países que declaradamente têm armas nucleares. Então, Estados Unidos, acho que Rússia, assim, são países que declaradamente têm armas nucleares. Mas tem países que não declaram que tem, mas que todo mundo diz assim, mano, eles têm. E aí, o que eu fiquei sabendo é que Israel tá nesse rolê. Tipo assim, ele não tem declaradamente arma nuclear, mas todo mundo sabe que tem. O que só torna isso ainda mais curioso, né? Grupos como o Hezbollah e o Hamas, né? Para Exato. destruir Israel. Então, cara, me fala um pouco... Vamos lá. É quente essa informação de Israel? Travou? Os caras não tem informação das informações que eles mesmos adquirem por meio do Mossad, talvez. Sim. Ih, deu um bug. Tem muita gente do Mossad infiltrados lá já há muitos anos, né? Que isso? Peraí. Tem muito agente duplo, Ok. né? Muito dissidente ali que está trabalhando para Israel. Então, um exemplo dessa infiltração israelense no Irã é o fato de que quando os aviões chegaram para atacar na sexta-feira, os aviões de Israel, né? Que a grande força de Israel é a Força Aérea, né? Uhum. Olha aí, ó, o chat tá mandando aqui, ó. Israel tem e sabem tão bem que é possível rastrear com satélite. Olha aí. Eles já tinham drones já escondidos dentro do Irã que destruíram as artilharias antiaéreas, né? Foi Então, aquele lance de chegar uns caminhões com os drones escondidos? Exato. E aí os drones saíram e depois o caminhão explodiu também, acho que para Não, esse lance de drone escondido tá confundindo. Foi na Ucrânia. Ucrânia e Rússia. apagar traço ali, né, de informação e tal. Mas eles falaram que é um plano que já estava há anos sendo, né, desenvolvido. Então você vê
o nível de antecedência do trabalho dos caras, né? Então, não, do nada, um cientista atômico iraniano liga o carro, explode o carro. Então, eles eliminaram praticamente todos os cientistas lá. Não, sabe o que é legal? Sabe o que é legal? É isso aqui, ó. Olha só. É um ataque preventivo, porque a gente acredita que eles estão enriquecendo urânio pra fazer bomba. Não é só que eles têm urânio, eles estão enriquecendo pra fazer bomba. Como é que você sabe disso? Supõe-se que nós estamos infiltrados aí há anos. Cara, é muito... Ai, bicho, é muito... É difícil pensar, né? Sobraram poucos, né? Caraca. Então, logo de cara, os caras já deram um puta porradão mesmo. Já. Né? Mas isso eles têm feito já há um tempo, né? Acho que uma das profissões mais perigosas do mundo é ser cientista nuclear no Irã. Né? Melhor não, né? Porque sempre eles arrumam um jeito de o cara cair da sacada do prédio dele, né? Não, foi dar tchau pra mãe, escorregou e tal. Nossa, cara. Tomou uma ayahuasca estragada, morreu. Na Rússia teve isso, né? Teve um oligarca russo que ele tava na Índia, ele visitou um xamã, o xamã passou um chá pra ele tomou o chá e morreu. Lá na Rússia também não é incomum cair uns aviões, né? Não é. Começa a falar um pouco Aquele mal do Putin. Prigozhin, né? Isso. Perigosinho, né? O Perigosinho. Caralho, cara, olha só, um cara de um grupo de... o que eles não estão falando, né? O Prigozhin era basicamente um cara de um grupo dissidente que se votou contra o Trump, queria tomar... Contra o Putin, queria tomar poder. Você achava que ia acontecer o quê? Oxe, que tá tudo good vibes? É claro que não, porra, né? Lá no Niterói é Perigosinho que chama. Também se estrepou numa dessa daí. Oh, o cara começou a ficar esquisito pra ele ali. Com ele, a relação dele com o Putin começou a ficar estranha. Toda vez que isso acontece, o cara começa a assumir de maneira misteriosa uns acidentes esquisitos. Sim. Não foi misteriosa, meu amigo. Pô, literalmente um avião foi derrubado. Né? Sim. Tá, e aí teve lá como é o nome? Khamenei, né? Lê Khamenei, mas fala Khamenei, né? Na língua deles lá. E ele disse que Israel iria sofrer. Né? Então, aí logo em seguida também começa a ter os ataques lá do Irã. Sim. E que algumas bombas, alguns mísseis no fim encontraram lá seus destinos, né? Vários. Situação em Tel Aviv. A situação tá tão estranha que eu vou falar um negócio polêmico, mas não foi o que falei, só tô reproduzindo, então não fique chateado comigo, por favor. O Patrick Bet-David é um iraniano radicado americano, é um bilionário, né? Ele tem o PBD Podcast, né, que é Patrick Bet-David, tem uma audiência boa, ele é amigo do Trump, o Trump já foi lá no podcast. Então ele sendo iraniano, ele tem, né, uma... Milionário de podcast? Sacanagem. Uma perspectiva interessante, só que ele é anti os ayatollahs, porque a família dele era vinculada ao regime do Shah Reza Pahlavi, que era... Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se Pô, encaixaram! é muito legal a gente manjar um pouco de geopolítica, né? amigo do Ocidente, né? Então, eles saíram nessa época da Revolução Islâmica no Irã. Isso foi o quê? No final Foi dos anos 78, Isso. cara. Acho que não estou enganado, 78, 79. Então, eles saíram do Irã. Então, assim, ele fala a língua iraniana, ele saiu já adolescente. Então, eles têm um conhecimento peculiar, mas enviesado, né? Ele é totalmente contra o regime dos ayatollahs. Ele falou o seguinte: eu estou achando estranho a quantidade de mísseis iranianos que estão conseguindo passar pelo Iron Dome. Eu vou repetir aqui o que eu acho, tá? Eu tenho duas vertentes em relação a isso aí. Cara, a vertente número 1, que é a mais óbvia, que é Israel tá tentando se vitimizar. É o famoso, olha só, eu, né, ataquei o Irã, espero o contra-ataque, aí falo, ai, me machucaram, ai, ONU me salva, Estados Unidos me ajuda, pelo amor de Deus, pra justificar. É isso aí e ponto. E a minha suspeita número 2, tá? Que é um pouco menor, mas que também que é Israel não é essa pica toda tecnológica que a galera fica pichando aí há anos atrás, que não, porque Israel, a Mossad é muito pica. Eu não acho que seja tudo isso, tá ligado? Eu acho que o que a gente tem é lenda, tá? E que a realidade se impõe. Que o Iron Dome, não é tudo isso, tá? Pela defesa. Ele levantou a hipótese no X, sábado ou domingo, de que Israel estava deixando de propósito alguns mísseis passarem. Isso aí, eu não tenho a menor dúvida. Que ficasse... Mas também eu vi informações de duas coisas, tá? Primeiro, de que Israel estava prendendo a galera que estava filmando míssil caindo em território israelense e botando em rede social, tá ligado? Então tem tipo assim, tudo que a gente sabe sobre Israel, galera, é notícia que vem deles mesmos, que passa pela CNN pros Estados Unidos, tá ligado? Só. Então eles dizem que foi
coisa que rolou. Eles dizem isso. Você não tem imprensa isenta cobrindo esse conflito. Isso é verdade, vamos ser honestos. Visível a destruição, e isso fosse um argumento a mais para chamar os Estados Unidos para ajudar nessa empreitada. Porque a grande questão hoje é que o objetivo final de Netanyahu e de Israel, o objetivo geopolítico, é destruir as usinas de enriquecimento de urânio. Só que a usina mais importante, ela fica embaixo de uma montanha rochosa. Então, para você destruir aquilo ali, você precisa de bombas muito poderosas, as famosas bunker busters, né? Destruidora de bunkers. Israel não tem esse tipo de recurso, a não ser as bombas nucleares. Você não vai jogar bomba nuclear, né? Que aí você dá uma escalada terrível na briga. Inclusive, o Paquistão agora mandou um recado, falou que se Israel usar arma nuclear contra o Irã, o Paquistão vai jogar arma nuclear em Israel, né? Porque o Irã, a gente ainda tem um grande ponto de interrogação se eles têm arma nuclear ou não, mas o Paquistão tem. Isso a gente sabe muito bem, né? Então, o objetivo é destruir esse enriquecimento de urânio no subsolo. Só os Estados Unidos podem fazer isso. Agora, a grande questão é, os Estados Unidos vão entrar nessa jogada? Então, aí que tem essa dúvida. O Bill Ackman, por exemplo, é um bilionário americano, e ele é judeu também, né? Ele tá falando, por que a gente não ajuda Israel a finalizar esse serviço? Porque Por que não, né? se Israel parar agora, eles só vão ter atrasado um pouquinho esse desenvolvimento de uma bomba atômica iraniana, mas se a gente conseguir concluir esse serviço, eles vão ficar fora da jogada, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto de interrogação. E aí que entra um mistério, por quê? Adoro mistérios, vamos lá. Várias vezes na história, né, os Estados Unidos entraram em guerras devido a eventos cisne escuro, por exemplo, cisne negro, eventos assim atípicos, né? Vamos dar alguns exemplos básicos da história. Estados Unidos tá acontecendo a Segunda Guerra Mundial na Europa, por que os Estados Unidos vai se envolver com isso? Aí eles pararam de mandar petróleo pro Japão, o Japão ficou chateado e atacou Pearl Harbor, no Havaí. Aí eles entraram, me atacou, eu entro. Existem algumas teorias com uma certa fundamentação que Pearl Harbor foi um negócio que os Estados Unidos fez, o famoso stand down, que é tipo assim, deixa acontecer, pra gente ter Cara, uma justificativa. Vamos fingir que a gente não sabia, porque muitas das embarcações mais poderosas, os Estados Unidos tiraram de Pearl Harbor antes do ataque, então parecia que eles já tinham uma pré-ciência. Então, assim, para entrar na Segunda Guerra, Pearl Harbor. No caso da Guerra do Vietnã, por exemplo, o que os Estados Unidos vai se envolver com a guerra lá no Vietnã, lá do outro lado? Aí o que acontece? Uma embarcação americana tá lá dando um passeio ali no famoso Golfo de Tonkin. Aí eles falaram, pô, eu tava aqui de bobeira só olhando a paisagem, tirando as fotos e jogaram torpedo em cima de mim. Aí chegaram pro Congresso, fomos atacados lá pelos vietnamitas, a gente não queria entrar, mas vamos ter que entrar. Em 2003, se eu não estou enganado, pela Lei de Acesso à Informação, foram liberados os documentos de que esse ataque foi meio fake, que não rolou muito não. Ora. Entendi. Forjou um pouquinho a situação ou provocou os caras para poder ter um argumento para entrar na guerra. Meu amigo. Nada surpreende. Mas vamos lá, continuar aqui, ó. Recado sobre o Brasil. Pois é, caraca, tem tanta coisa pra muita saber coisa, que eu me sinto até meio esmagado. Olha essa É daqui. importante não confundir antisionismo Ó, mandar superchat. com antissemitismo, Digo, LivePix. né? O problema não são os judeus em si, mas é essa formação do Greater Israel a qualquer custo, inclusive a custo de vidas, muitas delas palestinas, né? Na opinião de vocês, além do acordo de Oslo, que vem sendo desrespeitado repetidamente pelo primeiro-ministro, qual seria uma nova esperança para a paz na região? Ou seria tentar retomar esse acordo, ou agora que já foi tudo pro caralho mesmo, não tem mais jeito? O que tu acha? Já foi tudo pro caralho mesmo, não tem mais jeito? Cara. Já foi porque... Pô, mas meio que a gente tá a noite inteira falando que, putz, tudo tem um método, tem um porquê de estar acontecendo. Pode ser que o mercado financeiro... Eu acho que se não acontecer... Preste atenção, galera, o que eu vou falar. Se não acontecer algo muito estranho contra os americanos, a explosão... Uma embaixada americana em Tel Aviv foi danificada. Isso já justificaria, agora tu mexeu comigo. Mas se algo muito grotesco não acontecer contra os americanos, a guerra vai acabar do jeito que tá. Então, a gente tá numa bifurcação aqui. Se não acontecer nada... Eu tendo a concordar. Querendo ou não, cara, o que a gente tem mas isso no cenário de Israel é dado há muito tempo, que o Netanyahu tá querendo qualquer desculpa pra se manter no poder. E a desculpa pra se manter no poder é guerra. Porque ele pode justificar, olha só, me mantenho no poder porque eu estou aqui protegendo nos protegendo, porque no fim das contas o que ele tá tentando fazer é expansionismo, né?
O Trump foi eleito com a desculpa, né? Até o chat me lembrou aqui, o Trump foi eleito com a promessa de que não ia se envolver em conflito. Será que vai manter a promessa? Então, realmente, para os Estados Unidos entrar, você precisa justificar com conflito ou, obviamente, com a proxy da ONU aí, né? Do tipo, olha só, Israel faz parte da ONU, machucou, Israel tem que defender, tá ligado? Tem esse rolê. A paz vai chegar, o Trump vai aproveitar e vai talvez tentar já um Nobel da Paz. Agora, se acontecer um BO desse que eu falei, de um novo 11 de setembro, ou de um atentado biológico igual o 18 de setembro, aí ferrou, meu irmão. Um negócio que já tava ruim vai ficar 1000 vezes pior. Porra, e aí? Então, nossa esperança é que não aconteça um atentado terrorista nos Estados Unidos e não aconteça uma arma biológica não seja utilizada contra os americanos. Essa é a nossa esperança. Se não acontecer, o cobaia acelera vai acertar. Agora, acontecendo, a gente Acontecer, ferrou, meu irmão. vai começar a ter... Aí vai começar a dar merda de verdade. Aí foi minha aula para os meus alunos hoje. Entendi. O que vai acontecer para quem mora nos Estados Unidos se tiver isso? Entramos no terreno do Arif, galera. E se... E como se proteger? E o que vai acontecer com o Brasil se acontecer isso? E o que fazer para se proteger? Aí, meu irmão, aí o professor vende a aula. Tá bom. Bom, o Tibério Augusto mandou mais uma aqui, ó. E família, não esquece de se inscrever e dar o like aí no vídeo, tá bom? Tenho certeza que você tá se amarrando, não tem jeito. Vamos lá. Tibério Augusto mandou R$25. Temos 16 gramas de urânio que sumiu. 2 navios na costa do Brasil sem permissão. Inteligência de Israel disse que um país ocidental forneceu urânio para o Irã. Pode dar ruim para nós? Isso foi parte da minha aula de hoje. Também. O quê? Também, porque... Tem a ver com o Brasil? Vamos supor, por enquanto isso ainda está muito especulativo, apesar de estar saindo na mídia tradicional. Não é papo de conspiração. Tem veículos que publicaram isso em 2023, agora. Teve um apagão junto também, que foi meio estranho. Um apagão junto com a presença dos iranianos. Vamos supor, a gente vai entrar num cenário altamente hipotético aqui, especulação pura. Vamos supor que em algum momento, não precisa ser nem no atual governo, os Estados Unidos cismem que o Brasil é um país inimigo. Geralmente, o que eles fazem com o país inimigo? Sanções. Meu irmão, o que acontece com o país sancionado? Olhe para Venezuela, olhe para o Irã. Olha pra Cuba, porra. É desemprego explodindo, é inflação lá no céu, a moeda perde o valor completamente, né? Veja como é que tá a situação da moeda lá do venezuelana, né? O Bolívar. Então, assim, é um cenário altamente caótico. É improvável que isso aconteça? O Trump falou algumas coisas estranhas contra o Brasil quando ele entrou, né? Inclusive, Tipo o quê? logo que ele entrou, ele tinha 200 países para criticar, ele criticou o Brasil. Você fala, pô, meu irmão, esse maluco cisma de querer quebrar nossas pernas. A gente tem que se preparar, porque, infelizmente, uma sanção... Vai ficar com fome. Vai comprar soja de quem? Carne de quem? Ela traz aí o prejuízo sempre maior para a classe média e para as classes menos favorecidas. Então, os mais vulneráveis que pagam o pato. É uma situação triste. E assim, a gente olha, pô, o Irã tá lá na casa do caramba, né? Venezuela, esses caras são malucos. Mas se os caras cismarem com a gente assim e entrar numa dessa, você vê o que o Marco Rubio ali tá fazendo junto com o Trump, se entrar numa dessa, meu irmão, não é tão provável, eu acho que ainda é meio improvável, mas é um cenário desolador, meu irmão. É caótico. Mas aí... Então, Aí como se prepara para isso? Aí já vamos conversar com nossos consultores de investimento. Boa. Tem que ser bom também, né? Não é qualquer consultor, Total, não. Tem com que ser um certeza. cara ninja. Porra, eu sei. Tá aí. Tá aí. Especulações, o Arif. Se inscreve nesse canal. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau.